Salve Maria a todos! Sejam muito bem-vindos ao curso de Guia Prático para Pais de Primeira Viagem, do RN ao Desfraude, né? Se esse é o primeiro curso que você está assistindo aqui na plataforma, meu nome é Carolina Schirman, eu sou mãe de 5 filhos, né? 4 que já nasceram, o quinto ainda está na barriga, para final de novembro. E eu sou casada com o professor Norton Schirman, também professor aqui da escola Santa Cruz. E este curso eu fiz pensado justamente para ser um guia, né, para compartilhar um pouco as minhas experiências que eu não tirei apenas da minha experiência como mãe, né? Eu tenho 4 filhos que já são um pouco mais grandinhos. A minha filha mais velha, Maria, vai fazer 5 anos. O José, que é o segundo filho, tem 3, o Estevão tem 2 anos e a mais novinha vai fazer 10 meses, né? Agora em setembro. E então eu quis trazer um pouco essa minha experiência, né? Com esses 5 filhos, eu não posso dar aqui um guia prático exatamente sobre a educação dos filhos, né? Educação infantil, porque os meus filhos ainda são muito novos, né? Eu só vou conseguir ver os reais frutos da educação que eu dou aos meus filhos quando eles estiverem maiores, ali na sua adolescência, até mesmo na sua vida adulta. Então, este curso, ele não é um guia de educação, tá? Das crianças. Lógico que nós vamos abordar um pouco algumas questões de educação, principalmente nessa primeira aula sobre como funciona o cérebro de uma criança, né? Ali do 0 aos 4, 5 anos de idade, mais ou menos. Como é que funciona a educação dessa criança, como é que ela compreende o mundo, né? Nós vamos falar um pouco disso neste curso, mas o principal é abordar temas mais corriqueiros que hoje em dia se perderam tanto, né? Às vezes nós principalmente nós como mulheres, né? E até mesmo como pais, os homens também, os pais, logo quando nasce o nosso primeiro filho, a gente acaba ficando muito perdido, né? Porque hoje em dia é tanta informação que se tem muita coisa errada, tipo, pode deixar a criança chorar, não pode deixar a criança chorar, tem que, não sei, fazer a introdução alimentar de um jeito, ou fazer a introdução alimentar de outro jeito. Como, né, que a gente pode ter algumas noções, assim, para nos ajudar, mesmo como pais, e para vocês terem uma noção melhor de como funciona numa realidade de uma família que tem muitos filhos. No meu caso, eu tenho muitos filhos, um atrás do outro, né? Literalmente uma escadinha. A minha filha mais velha nasceu em 2020, o meu segundo em 2022, o terceiro em 2023 e a quarta em 2024. Então são muitos anos seguidos onde eu lido, né, com essa realidade de ter uma criança pequena, já estar grávida do próximo, né, do irmãozinho dela, aí nasce o irmãozinho, aí passam alguns poucos meses, eu já estou grávida de novo, né, aí fica sempre essa realidade de ter que estar cuidando das crianças e estando grávida já preparando a chegada do próximo filho. E isso é uma realidade que ela tem as suas peculiaridades, né? Não é muitas coisas que mães e pais de um filho único acabam conseguindo fazer, principalmente dessas dicas mais modernas que nós vemos, né? De educação do sono, de introdução alimentar, até dessa educação positiva, né? Será que ela funciona mesmo ou não? Enfim, trazer essas noções básicas. Até mesmo na nossa próxima aula eu vou trazer, inclusive, algumas sugestões, assim, opiniões bem pessoais minhas, tá? Da minha vida, assim, por enquanto como mãe de muitos filhos e que vive uma realidade onde eu moro, por exemplo, eu moro de aluguel. Normalmente a casa que eu moro é uma casa pequena, né? Só tem 2 quartos, nós somos em 5, 6 pessoas, né? Como é que eu fui vendo os meios, assim,
para poder adaptar, né, a minha família dentro desse tipo de condição, que eu acredito que seja a condição de muitas famílias, né? Tem até mesmo mães que podem e pais que podem morar às vezes num apartamento e tem um quarto só e tem os filhos ali, tipo, como é que faz, né, para poder adaptar. O que, se você tá esperando o seu filho ainda, seu filho ainda não nasceu, algumas dicas, né, de itens de enxoval para você comprar para o seu filho, o que é realmente necessário e o que é só uma perda total de dinheiro e que pode não se adaptar para a sua realidade, como não se adaptou para a minha, né? Coisas que podem ser melhoradas, até mesmo para você poder economizar, porque um filho a gente não pode ser hipócrita em nenhum momento em dizer que filhos não geram gastos, porque geram sim gastos, né? Não tem como a gente fechar os olhos para essa realidade. É mais uma criança que vai, mais uma pessoa que vai comer na casa. Você tem outras despesas com roupa, com calçados, né? Com itens de higiene, com fraldas. Tudo isso eu vou falar aqui nesse curso para vocês. Coisas da minha experiência como mãe, mas muitas dessas coisas que eu vou trazer aqui são dicas e ferramentas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para facilitar um pouco a sua rotina, né, como pai e mãe de família. Eu não vou mentir aqui dizendo que eu tenho uma rotina perfeita, que os meus filhos são perfeitos, porque não são. E são muito bagunceiros, muito arteiros. Muitas vezes eles me deixam, inclusive, bem enlouquecida durante o dia. E por isso que eu não estou dando esse curso como um curso de educação infantil, porque eu ainda estou tentando, né, educar os meus filhos e eu só vou colher esse resultado depois. Mas algumas coisas eu percebo que aplicando essas dicas que eu peguei, inclusive com outras mães que já tinham bem mais filhos que eu, essas dicas que eu vou passar aqui para vocês são métodos que eu peguei como conselho com uma senhora que mora aqui perto de mim, católica também tradicional, inclusive frequenta a mesma igreja que eu, que ela já é bem mais velha, ela já é uma senhora, realmente ela já tem netos, acho que até bisnetos se bobear. E ela teve 11 filhos, né? Muito bem educados, tanto que ela até é uma referência em educação aqui na comunidade católica onde eu moro. E os padres até aconselham, se vocês querem conselhos, né, maternos, assim, sobre como cuidar das crianças, como educar as crianças, como faz, enfim, como lidar com a criança durante a missa, como educar o sono infantil, lidar com algumas birras e coisas assim, falem com essa senhora. Então, na época, eu estava grávida do meu segundo filho e a minha filha não tinha um ano de idade ainda, ela tinha uns 11 meses mais ou menos. E a minha filha mais velha, como eu fui mãe, né, de primeira viagem, recém-convertida e tudo mais, a minha filha mais velha foi um verdadeiro terror. Ela nasceu assim, ela não parava de chorar. Um minuto, eu tinha que ficar com ela no colo o tempo todo. Ela não dormia no berço de jeito nenhum. Se eu tirava ela do meu colo, botava no berço, ela acordava, começava a chorar desesperada. De noite ela não dormia, ela sempre tinha que dormir comigo, então eu fazia muita cama compartilhada. Inclusive eu vou falar um pouco sobre a cama compartilhada, né? Para que vocês possam, a partir disso, dos meus relatos, né, da minha experiência, tirarem suas próprias conclusões a respeito do que vocês vão fazer ou não. E como que vocês vão fazer, né? Até algumas questões também sobre saúde da criança, sobre algumas questões sobre troca de fraldas, como é que se faz, algumas peculiaridades, né, que tem de diferença do menino para a menina, como é que tem que ser feita a higiene, para não dar problemas de infecções, né, que muita gente, uma vez eu seguia um conselho quando eu tive meu primeiro filho, né, que foi o segundo, que foi um menino, e tinha umas peculiaridades
na hora da higiene dele, na troca das fraldas, que eu, pegando algumas dicas da internet, tinha uma certa particularidade, que eu vou entrar mais em detalhes depois, nas próximas aulas, que falavam que não podia fazer. Aí, como falavam que não podia fazer, eu não fazia, e isso acarretou que o meu filho acabou ficando com uma pequena infecção ali nos seus órgãos íntimos, né? Por conta disso aí, que depois eu fui atrás para poder resolver e consegui, graças a Deus, resolver de maneira natural. Mas então eu comecei a fazer o oposto do que estava dizendo na internet, né? E como para mim foi uma novidade, porque era a primeira vez que eu estava sendo mãe de um menino, né? Até então eu era mãe de menina, porque eu só tinha a minha filha mais velha. E então eu fui adaptando. Então quando eu fui conversar com essa senhora, eu perguntei, falei assim, olha, minha filha ela não dorme a noite inteira, o que que eu faço? E como eu podia fazer para ela se comportar na missa e etc. Então ela me deu muitas dicas e que funcionam muito bem, inclusive outras mulheres aqui da minha comunidade que aplicam as dicas dessa senhora têm excelentes resultados com o sono dos seus filhos. Inclusive eu tive a oportunidade de conseguir comparar o método que essa senhora me ensinou e que ela ensinou para outras mães daqui, e que as mães que fazem esse método conseguem fazer com que o filho durma a noite inteira, assim, praticamente desde 1 mês de idade. Inclusive eu, a partir do meu terceiro filho, eu já conseguia fazer, tipo assim, com 1 mês de idade, mais ou menos, o bebê já dormia quase a noite inteira, chegava a acordar uma vez só, e era só para mamar mesmo, dele mamava, né, se alimentava, eu trocava a fralda, botava no berço, virava pro lado e dormia, coisa assim, com 1 mês, 2 meses de idade, já estava dormindo sozinho, e muito rápido, né. Quando eu fui ensinar minha filha a dormir sozinha, ela tinha 8 meses. E foi um processo mais demorado, ela só foi realmente dormir tranquila, assim, a noite inteira. Ela tinha ali por volta de 1 ano e 3 meses já. Então foi um processo muito demorado, porque com crianças maiores a situação vai ficando mais difícil do que com crianças menores, né? E sobre essa questão do sono, que depois, quando tiver a aula da educação do sono infantil, que vai ser a nossa terceira aula deste curso, eu vou ensinar todo o método corretamente, como eu faço, como outras mães aqui fazem e dá certo. E essa questão do sono eu consegui comparar, porque teve uma conhecida minha que ganhou no sorteio um curso de uma educadora do sono infantil. E eu já tinha falado para essa pessoa, que ela é também mãe de primeira viagem, eu tinha falado assim, olha, por que você não faz assim, esse método que eu vou ensinar para vocês, para que o seu filho possa dormir? Aí ela, não, porque coitadinho, vai ficar chorando e que não sei o quê. Eu vou tentar, ganhei esse curso de presente, ganhei um sorteio, vou fazer. Ela levou, acho que uns 4 ou 5 meses para conseguir fazer o filho dela dormir sozinha durante a noite. E para ela era muito exaustivo, porque ela tinha que ficar acordando várias vezes de madrugada para poder ensinar a criança, enfim, todo aquele método que provavelmente muitos de vocês já devem até ter visto na internet, né? Que pega, vai, a criança acorda, chora, daí você vai lá, pega no colo, põe no berço e tal, tal, tal. E quando ela teve a segunda filha, o segundo filho que é dela, ela falou assim, eu não vou fazer o mesmo método do curso, porque demorou demais pro meu filho ir dormir. Com essa segunda eu vou fazer o seu método. Com 1 mês de idade a criança estava dormindo sozinha. Foi muito rápido, então é uma coisa que realmente funciona. E vocês precisam ficar um pouco tranquilos em saber que esses métodos de educação mais tradicional com as crianças, né, que acaba assim fazendo com que
elas aprendam a lidar com o choro, né? De saberem que, tipo, eu vou chorar e não vou ser atendido agora porque você, como pai, decidiu que é a hora daquela criança ou dormir, ou tomar banho, ou sentar para comer, enfim, qualquer coisa que você vai fazer. Isso não vai gerar um trauma na criança, tá? Principalmente essa questão da educação do sono, que na terceira aula eu vou falar melhor sobre isso. Por que isso não gera traumas? Porque as crianças, principalmente os bebês, eles não têm um raciocínio lógico formado, tá? Eles são, sim, seres humanos, né? Animais racionais. Mas quando uma criança nasce, elas não têm essa parte racional funcionando. Então, o que acontece, tá? Qual é a diferença de um ser humano logo quando ele nasce, até ele desenvolver a idade da razão? Quando a gente fala a idade da razão, nós estamos falando, até mesmo como católicos, que é mais ou menos a partir dessa idade que a criança começa a desenvolver um raciocínio lógico das coisas. Se você falar para uma criança, né, de 2 anos até 3 anos, que ela não pode pegar o isqueiro, tá? Que ela não pode pegar o isqueiro, acender, porque senão, e botar o dedo aqui, né, no fogo, porque ela vai se queimar e vai machucar. Se você simplesmente fala para ela assim, você não pode fazer isso aqui, porque pegar esse isqueiro aqui é errado, isso aqui machuca, né? Se você apertar esse botão, se você fizer assim, você acende o fogo, tem fogo nesse isqueiro, você vai se machucar, então você não pode pegar isso aqui. E se você pega e deixa isso aqui em cima da mesa, você vira as costas, a criança você vira as costas para pegar qualquer outra coisa, sei lá, você foi usar o banheiro, saiu para fora de casa para pegar alguma coisa que estava lá fora, quando você voltar a criança vai estar aqui, tentando acender o isqueiro. Então não adianta conversar com a criança, porque ela não desenvolve pensamento racional, lógico. Ela não consegue entender de maneira racional que ela não pode pegar esse isqueiro. Você está falando com um adulto, você fala, não mexe nisso aqui, porque isso aqui é perigoso, tá? Se você pegar, você vai, se botar o dedo ali, você vai se queimar. Você fala isso para um adulto e você deixa o isqueiro ali, a pessoa adulta, ela não vai pegar aquilo ali. Se ela, por exemplo, não sabe usar, coisas, né, que nós seres humanos, adultos racionais, já com a nossa racionalidade desenvolvida, nós não vamos ir lá e vamos mexer, entendeu? Por exemplo, se eu não sei usar uma arma, eu não vou pegar uma arma e ficar ali brincando, tentando entender como é que, não sei se, desculpa, não sei se deu um alarme aqui para vocês. Eu não vou pegar uma arma, um revólver e vou ficar ali mexendo, apertando nos negócios, assim, virando o cano da arma para minha cara, para poder ver o que tem dentro. Eu não vou fazer isso, obviamente. Por quê? Porque eu sou uma pessoa adulta, eu sou dotada do raciocínio lógico e racional. Então eu sei, tipo, olha, eu não sei mexer numa arma. E se eu acho uma arma em cima da mesa, eu não vou mexer. Porque eu não sei se está carregada, né? Enfim, eu não sei mexer, não sei se está travado ou não. Vai que eu pego ali sem querer dar um mau jeito e acabo disparando a arma. Por que eu não faço isso? Porque eu não sei utilizar a arma. E eu sei que ela é perigosa. Então, se eu encontro uma arma, vamos supor que meu marido tenha uma, encontro uma arma em cima da mesa, e eu sei, por exemplo, que o meu marido sabe mexer, um exemplo. Eu vou dizer assim, vou chamar meu marido e vou falar assim, olha, tem uma arma aqui em cima da mesa, você pode guardar para mim, por favor? Porque eu sei que ele sabe mexer. Então ele vai pegar aquilo ali, né? Vai conferir ali sem disparar, sem acontecer nenhum perigo. Vai pegar aquela arma e vai guardar num lugar mais seguro. Mas uma criança que não tem o pensamento racional desenvolvido, ou seja, ela não está na idade da razão,
ela não compreende isso, ela não compreende isso. Então, por muitas vezes, é um desperdício de tempo você tentar ficar dialogando com a criança ou você, como um adulto racional, pensar que a criança vai raciocinar como você raciocina, porque ela não vai, tá bom? Então, quanto à questão do sono noturno, você não precisa ficar se preocupando que, se você deixar, né, o seu filho chorando um pouco ali no berço para ele aprender a dormir sozinho, que ele vai desenvolver um raciocínio lógico de pensar assim: nossa, eu fui abandonado pelos meus pais, né? Os meus pais me deixaram aqui sozinho, no escuro, no berço, e agora estou aqui abandonado, né? Isolado da família, porque eles me largaram aqui no berço e me deixaram aqui chorando, e eu tô aqui chorando, chorando, chamando pelos meus pais, eles não veem, que nossa, que pessoa sem corações. O seu filho, ele não tem capacidade física e psicológica de desenvolver este raciocínio, tá bom? Então ele não vai pensar que isso foi um abandono e nem vai gerar trauma nenhum no seu filho, tá? Se você acostumar ele com o próprio choro dele e a não ter as suas vontades atendidas, porque quando uma criança nasce, ela não tem razão ainda. Ela não tem domínio da razão, ela não tem conhecimento da razão. Quando uma criança nasce, ela é um ser humano dotado de pura vontade. E qual vontade? Vontade própria, vontade dele. Então, o choro do bebê, ele é um meio dele, da criança, né, comunicar os seus desconfortos. Só que as crianças, isso inclusive tem em muitos livros católicos sobre educação infantil, que chamam, né, muitos padres da tradição chamam as criancinhas de pequenos tiranos. Por quê? Porque eles são horríveis, horrorosos? Não, óbvio que não. Eles são as coisas mais fofas, lindas e rosinhas e gordas e tudo. Tudo numa criança é amável. A voz, os olhos, as bochechas, a pele, o cabelo, tudo na criança é amável, justamente para que nós consigamos amar esta criança, esse filho, né? Temos mais facilidade. Então, tudo numa criança é amável. E por isso que muitos pais se tornam cegos, porque o filho é tão, assim, de aparência, de jeito e tudo mais, tão maravilhoso e adorável, que a gente acaba não querendo deixar eles passarem por nenhum tipo de sofrimento ou lidarem com nenhum tipo de frustração. E isso, né, é o que acaba prejudicando a educação das crianças, porque a gente acha que eles desenvolvem o raciocínio como nós raciocinamos, mas eles não fazem isso, né? Então, quando uma criança chora, ela está simplesmente comunicando a sua própria vontade, tá bom? E quando a gente fala, né, de deixar a criança chorar, seja para qual for o motivo, seja para aprender a dormir sozinho, seja para lidar com, né, depois quando começa a chegar ali perto dos 2 anos, que fica aquela fase que de fato é terrível, mas depois tem outras bem piores, então os 2 anos acaba até sendo mais fácil. Que a criança começa a lidar com a se deparar com as frustrações, né, que daí sim ali por volta dos 2 anos ela começa a desenvolver um raciocínio do tipo, vamos supor, ela quer pegar o isqueiro, você fala não, ela vai lá, tenta tirar da sua mão, você tira da mão da criança e fala não pode, e ela chora. Por que ela chora? Porque ela se frustrou, porque ela tá começando a entender que ela quer uma coisa e existe a possibilidade dela não ter o que ela quer. E isso é frustrante para a criança. Por isso que ela chora, se joga no chão, quer bater,
né? Aí pega o objeto, joga longe, né? O objeto que ela tem na mão joga longe. Aí bate na cadeira, bate no chão, se joga no chão, chora, faz um escarcéu inteiro. Porque ela tá lidando com aquela emoção de que ela não pode ter o isqueiro, entendeu? E quando ela é nenenzinho, você pode ir acostumando ela desse jeito. Como? Como que a gente pode fazer isso? Que ela aprendendo que nem sempre que ela chorar, ela vai poder ser atendida. Porque isso a facilita também para que vocês, como pais, consigam ter uma compreensão maior do seu próprio filho. Que você consiga se conectar mais com ele e começar a decifrar os choros. Porque nós como adultos, nós como pais, qual é a nossa função? É dar a direção para os nossos filhos. É guiar os nossos filhos na direção correta, né? É dar uma educação católica, tradicional, para que eles cresçam como boas pessoas, não cresçam uns seres humanos mimados, arrogantes, orgulhosos, cheios de vícios, de manias, de trejeitos, cheios de não me toque, não como isso, não como aquilo, não gosto, cheio de frescura. Então nós vamos criando os nossos filhos para que eles sejam santos. Esse é o nosso maior objetivo. Então nós temos que guiar os nossos filhos na direção correta e sim, por muitas vezes, frustrá-los no meio do caminho e sermos nós a autoridade, né? De chegar e falar assim, ó, agora você vai deitar e vai dormir. Por quê? Porque eu, como mãe, como pai, como ser humano adulto e racional, eu estou delimitando que agora é a hora de você dormir. Então você vai deitar na cama e vai dormir. Não tem escolha, tá bom? Não tem opção A, B, C. Não tem tipo, se você não dormir, então você tal coisa. Se você não, porque assim você dá a oportunidade para a criança dela pensar que ela pode escolher não te obedecer, só que ela sempre tem que te obedecer, porque vocês são o pai e a mãe desta criança. Então, este é o papel de vocês como pais na educação dos seus filhos. Vocês vão determinar a rotina. E se vocês estipularam na rotina de vocês e na organização familiar de vocês que em determinada hora o seu filho tem que estar na cama. E normalmente o mais saudável, o mais coerente é que as crianças durmam antes dos pais, né? E tem um horário meio certo para acordar. Então, se você estipulou ali que o horário para dormir é tal hora, vamos supor 8 horas da noite, e que o horário para acordar é no mínimo 7h30 da manhã, se o seu filho acorda 5 horas da manhã, você não vai deixar ele levantar às 5 horas da manhã. Você que estipulou o horário, você que é o adulto, você que controla a rotina da casa, não o seu filho que controla você ou a sua rotina. Que nem eu vejo muitas mães falando, porque meu filho acorda às 5 horas da manhã e não dorme mais. Então você, como adulto, você vai lá, vai pegar na mão da criança, vai botar ela de volta na cama deitada e vai falar assim, não está na hora de acordar ainda? Ah, mãe, mas eu quero acordar porque eu não sei o que. Não está na hora de acordar ainda, está cedo. Você vai deitar e vai ficar deitado, quieto aí na cama. E se ele falar, mas eu não quero dormir, tudo bem, não precisa dormir. Mas você vai ficar deitado, quieto na sua cama. Esse é o combinado, porque não está na hora de levantar ainda. Se você estipulou que o horário mínimo para levantar é, vamos supor, 7h30 da manhã, o seu filho vai levantar 7h30 da manhã. Fora disso, ele não pode sair do quarto. Se você determinou que o horário de comer é ao meio-dia, vamos supor, o almoço do seu filho está pronto ao meio-dia,
Então, ao meio-dia, ele vai sentar na mesa e vai comer aquele almoço. E vai comer o que tiver servido no prato dele. Não vai ter uma comida só especial só para ele, a não ser, logicamente, que o seu filho tenha algum problema alimentar, que tem uma alergia, uma intolerância ou algo do gênero. Aí você acaba, por exemplo, seu filho tem uma super alergia a camarão, vamos supor. E você, aquele dia, seu marido estavam com muita vontade de comer não sei, um macarrão com camarão. Aí você não, obviamente, você não vai servir camarão pro seu filho, porque ele tem alergia. Então você, em outra panela, fez um macarrão com carne moída, por exemplo, um macarrão com frango. Aí você serve esse macarrão diferente pro seu filho, porque ele tem alergia. E você come o camarão que ele não pode comer. Mas o horário de comer é aquele ali. Então, ele tem que sentar na mesa, pelo menos sentar e ficar quieto com vocês ali naquele horário. E assim vai seguindo todas as rotinas, porque quando você consegue estabelecer uma rotina com a criança, as coisas ficam muito mais fáceis e você consegue ter muito mais previsibilidade no comportamento das crianças. Então você começa a perceber que elas próprias vão entrando no ritmo da casa, né? Às vezes aquela criança que acordava às 5 horas da manhã, se você não permite que ela acorde às 5 horas da manhã, e toda vez que ela acorda, você vai e leva ela pro quarto e põe ela deitada lá e manda ela ficar deitada na cama, que ela só pode levantar às 7, 7 e meia da manhã, você vê que com o tempo ela não vai mais acordar às 5 horas da manhã. Ela vai começar a acordar ali umas 7, 7 e meia da manhã. E aí já esse horário, né, enfim, como você achar melhor, já vai ser um horário onde você já vai estar mais programada, né? Às vezes você já acordou mais cedo, você já preparou o café da manhã, então você consegue acordar, principalmente as mães, né? Conseguem acordar muito mais tranquilas, né? Descansadas, com calma. Depende muito do seu temperamento também, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de acordar antes das, das crianças, porque eu gosto de silêncio para fazer minhas coisas, principalmente para cozinhar, né? Então, quando eu estou ali preparando o café da manhã, eu gosto de ter mais silêncio, porque as crianças acordam assim, super agitadas, né? Ligadas no 220. E às vezes, se eu me atraso e eu ainda não terminei o café da manhã, elas já estão acordadas, aí já começa aquela correria toda. Então, você, como adulto, como pai, como mãe, essa é a sua função. Direcionar o seu filho e ser para ele a autoridade que vai dar um norte para aquela criança. Então ela tem que saber que tem regras na casa que precisam ser seguidas, que ela tem horário para dormir, tem hora para acordar, né? Tem o horário das refeições, que entre uma refeição e outra, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço, eu não costumo dar nada para as crianças comerem, porque se elas comem alguma coisa entre o café da manhã e o almoço, elas não almoçam. Então, eu percebendo isso, eu tirei qualquer coisa que elas possam comer antes do almoço. Então, elas tomam café da manhã e depois a próxima refeição elas vão só comer o almoço. Aí, quando ela, depois do almoço, tem a soneca da tarde e depois que eles acordam da soneca, tem um pequeno lanche da tarde e depois, ali por volta das 6 horas, tem a janta. E assim aqui em casa, é assim que mais ou menos que eu faço a rotina. Eles acordam de manhã umas 7 e meia, o almoço ali meio-dia e meia, umas 4 horas o lanche da tarde, ali entre 6 e meia e 7 horas é a janta. É assim que eu distribuo e assim funciona para mim muito bem. Aí cada um de vocês vai ter que estabelecer a sua própria rotina e o que funciona ou não na casa de vocês. Isso depende muito dos horários do esposo, né? Como é que você se organiza, se o marido almoça em casa, se não almoça, se trabalha em casa, se trabalha fora, enfim, isso aí vocês vão se organizando, mas vocês têm que compreender que a criança ela não é dotada de raciocínio
tá? Então vocês precisam ser a parte racional por ela. E muitas vezes vocês têm que impor a sua autoridade, sem ficar explicando para o seu filho por que você está fazendo aquilo ou não, né? Se você fala que ele não pode mexer no isqueiro, ele não pode mexer no isqueiro. E ponto final. Ah, mãe, mas por quê? Porque eu estou mandando, entendeu? Porque não adianta você querer explicar para a criança aquilo que eu já falei, que não pode mexer no isqueiro, porque queima, o isqueiro põe fogo na casa, enfim. Você vai se machucar. Não adianta você explicar isso para a criança, porque você vai falar, e como eu falei, você vai virar as costas, ela vai lá, vai pegar o isqueiro, vai acender, vai ficar mexendo até queimar o dedo. Aí depois, pode ser que depois dela muitas vezes queimar o dedo no fogo, né, no fogo do fogão, no fogo do isqueiro, no fogo da churrasqueira, da lareira, enfim, do aquecedor, que ela vai aprender, opa, esse negócio aqui brilhante, amarelo, queima meu dedo, se eu ponho a mão ali machuca. Ela pode aprender assim. Ou você pode ensinar para ela que ela não pode mexer no isqueiro, porque você é o pai e você está mandando ela não mexer. E muitas vezes a correção física ela é necessária nessa fase onde a criança ainda não forma um raciocínio lógico, né? Obviamente que essa correção tem que ser numa justa medida, né? Você não vai prejudicar, assim, fisicamente a criança, mas só para ela ter um estímulo negativo, porque nessa fase da criança, antes dela desenvolver a idade da razão e o pensamento racional, elas não conseguem entender se você explica racionalmente as coisas para ela. A maioria das vezes, a única coisa que elas conseguem compreender é o estímulo negativo e o positivo. Se eu pego o isqueiro, a minha mãe puxa a minha orelha, vamos supor. Então, eu não vou pegar o isqueiro porque eu não quero levar um puxão de orelha. Esse é o raciocínio. Se eu vou lá e não como meu almoço, a minha mãe não deixa eu comer a sobremesa depois do almoço. É um estímulo negativo, né? Tipo, se eu não faço o que minha mãe manda, então eu tenho uma consequência equivalente ao ato que eu estou fazendo. Se eu não obedeço a minha mãe, eu fico de castigo no quarto. Se eu pego e falo um palavrão, a minha mãe pega e dá um tapa, enfim, sei lá, me dá pimenta para comer, me dá um tapa na boca, alguma coisa desse gênero. Então, de vez em quando, a educação, o estímulo negativo, a correção física, se faz necessária. Mas eu, inclusive, indico para vocês, como pais, adquirirem, né, o livro Catecismo da Educação, que eu vou deixar o título dele completo aqui na descrição desta primeira aula. Vou deixar o título completo e o autor dele, porque esse livro é muito bom. E lá é um livro católico tradicional, e lá ele fala justamente uma parte, lá tem um capítulo todo dedicado a essa questão da correção física e as suas devidas proporções, porque ela realmente se faz necessária em muitos momentos, porque a criança ela não tem essa capacidade de compreensão, então só que depende muito da criança também. Tem crianças que às vezes se você conversa, né, você já consegue fazer com que ela entenda aquilo ali. Outras crianças não vão entender. Outras só vão desenvolver um raciocínio de obedecer o que você está falando, né? E não fazer as coisas erradas se elas têm esse estímulo positivo ou negativo. Quando eu faço alguma coisa boa, que nem, vamos supor, quando eu guardo os meus brinquedos, quando eu pego a casca da banana que eu tô comendo e jogo no lixo, então a minha mãe fica feliz, a minha mãe me abraça, a minha mãe me beija, a minha mãe me elogia. Então isso é uma coisa boa, então vou fazer mais vezes. Agora, toda vez que eu estou comendo uma banana, eu pego e jogo a casca no chão,
a minha mãe fica brava, a minha mãe fica triste, minha mãe briga comigo, me deixa de castigo. Então isso é um estímulo negativo. Então eu não posso jogar a casca de banana no chão, eu tenho que jogar no lixo. E assim você vai indo. Quem entende um pouquinho de adestramento de cães consegue se sair um pouco melhor nesses primeiros anos da infância da criança. Eu sei que é um pouco, assim, pode ter uma comparação meio ruim, comparar, né, a criação de um filho com o adestramento de cães, mas muitas vezes você tem esse raciocínio de conseguir entender que aquela criança ela não é capaz de fazer determinadas coisas, né, e que você, como autoridade, tem que guiar ela nesse aprendizado. E às vezes utilizar o estímulo positivo ou negativo, que nem, por exemplo, quem adestra, tem um pouco de conhecimento de adestramento de cães, sabe que se você quer que o seu cão se comporte melhor, então você pega, deixa ele preso ali um tempo na coleira, no canil, e ignora o cachorro, aí você vai lá, se você quer que o cachorro pegue a bolinha, por exemplo, né? Você deixa o cachorro preso sem convívio social com ninguém. Não façam isso com uma criança, tá? Só tô dando um exemplo, não deixe a criança isolada num quarto sem convívio social, isso não se faz com uma pessoa. Mas por um cão, se você quer ensinar o seu cachorro a pegar a bolinha, você deixa ele isolado, sem convívio com nenhum ser humano, assim, a não ser que quando vai lá dar comida pro cachorro, mas você não interage nem olha no olho do cachorro, né? Deixa ele lá 2, 3 dias. Aí no terceiro dia você solta, pega a bolinha, vai lá e chama a atenção do cachorro para a bolinha. Se você joga a bolinha e o cachorro vai atrás, pega a bolinha, mas ele não traz de volta para você, aí você pega, vai lá, pega a bolinha e prende o cachorro. Aí deixa ele lá mais uns 2, 3 dias preso. Aí depois você vai lá de novo, solta, pega a bolinha e joga pro cachorro. Aí você vai ver que se você fizer isso umas 3, 4 vezes, na quinta vez o cachorro vai pegar a bolinha e vai largar no seu pé, assim. Pra você pegar e jogar a bolinha pra ele. Porque ele entendeu, tipo, olha, se eu pego a bolinha e não entrego a bolinha pra ela, pro dono, né, eu fico preso, né? E para um cachorro ficar preso, né, sem convívio social, o cachorro é um animal social, né? Eles vivem em matilhas. Isso é péssimo, então é um grande estímulo negativo. E você consegue ensinar então o cachorro a pegar a bolinha a partir desse estímulo negativo, né? Que dele vai perceber que quando ele pega a bolinha e traz para você, então ele fica solto e ele tem a sua atenção, que é que você joga a bolinha, ele vai lá e pega, enfim, coisa de cachorro. Com uma criança muito pequena, é mais ou menos assim que ela vai raciocinar. Se eu jogo a casca de banana no chão, minha mãe fica brava comigo. Se eu jogo no lixo, minha mãe fica feliz. Se eu como todo o meu almoço, eu ganho sobremesa. Se eu não como, eu fico sem sobremesa, né? Se eu empurro meu irmão no chão, se o meu irmão é mais novo, se eu dou um tapa no meu irmão, sou qualquer coisa do tipo, eu fico de castigo. Se eu falo um palavrão, se eu respondo a minha mãe, não sei, eu levo um tapa na boca. Se eu não escuto meu pai, eu levo um puxão de orelha. Estímulos negativos, né? Que a criança vai aprender, tipo, opa. No início, ela não vai fazer as coisas para não ser castigada, tá? Ela não vai pensar assim, ah, minha mãe vai ficar muito chateada se eu fizer uma coisa errada. Primeiro, ela vai raciocinar por medo, né? Por querer se autopreservar. Tipo, ah, eu não quero ficar de castigo. Eu quero comer a sobremesa depois do almoço. Eu não quero deixar a minha mãe triste. Então eu não vou fazer o que ela não quer que eu faça. Eu vou obedecer. Mas depois, quando ela for mais velha que daí, que ela vai começar a raciocinar. Tipo, não, eu tenho que obedecer os meus pais, né? Eles são autoridade. Então eu tenho que fazer as coisas que a minha mãe manda, porque esse é o certo a se fazer. É isso que é mais agradável a Deus. Lógico que nós, como pais, sempre vamos falando assim, ah, por que você fez isso?
né? Por que que você mentiu para mamãe? Quando você mente, você deixa Jesus triste, né? Quando você empurra o seu irmãozinho, você deixa Jesus triste. Isso, obviamente, a gente vai falando já para a criança, para quando ela for mais velha. Então, ela desenvolver esse raciocínio, tipo, olha, não vou fazer, porque isso é errado, porque isso eu não posso fazer, porque isso desagrada meu pai e minha mãe, porque isso desagrada a Deus, então eu vou me comportar como uma pessoa boa. Né? É isso que nós vamos ensinando para os nossos filhos, para lá quando eles forem mais velhos. Então, eles terem esse raciocínio bem formado, eles não vão mais precisar fazer esse raciocínio de eu não vou pegar o isqueiro, senão a minha mãe me dá um puxão de orelha. Eles não vão mais ter esse raciocínio puramente por medo. Eles vão entender, tipo, tudo aquilo que eu falei, tipo, eu não posso pegar o isqueiro, né? Porque o isqueiro tem fogo, pode me machucar. Se eu deixo o isqueiro largado em qualquer lugar aqui em cima da mesa, o meu irmão mais novo pode pegar o isqueiro e se machucar, pode botar fogo na casa, causar algum acidente. Então, depois, com mais idade, é que eles vão começar a desenvolver esse raciocínio, vocês entendem? Um raciocínio assim que realmente pensa em alguma coisa que não seja a própria vontade dele. Porque por que as crianças desobedecem? Porque elas não têm controle da sua vontade. Elas querem pegar o isqueiro e elas vão dar um jeito de pegar o isqueiro. Elas só não vão pegar o isqueiro porque você dá um puxão de orelha nela. Porque se você não desse, ela iria pegar o isqueiro, entendeu? Pelo simples fato de que ele quer fazer aquilo. Ele não tem controle da sua vontade ainda, ele é uma vontade descontrolada, né? Por isso que nós temos que, então, ser essa parte que controla a vontade deles, né? Primeiro fazendo eles frear, muitas vezes por um receio de sofrerem algum castigo, para depois eles irem formando, então, o raciocínio de que eu tenho minha vontade, mas eu posso controlar. Tipo, eu gostaria de pegar o isqueiro, mas agora eu não vou pegar este isqueiro. Por quê? Porque eu não preciso dele por agora, né? Minha mãe não vai acender o fogão, enfim, a gente não vai acender o fogão a lenha, então eu não preciso pegar o isqueiro agora. Mas quando a minha mãe falar que posso pegar o isqueiro, então aí eu vou lá e vou pegar o isqueiro e vou usar o isqueiro da forma correta, tomando o devido cuidado, né? Para não causar nenhum acidente, para que então eu seja uma pessoa digna de confiança, que minha mãe e meu pai me julguem capaz de utilizar um isqueiro sem botar fogo na casa. É basicamente isso, entendeu? Conforme a criança for crescendo, você vai delegando certas tarefas para ela, conforme a capacidade individual, obviamente, de cada criança. Então, por exemplo, você vai ensinando a criança a mexer com faca, né? Sem cortar os dedos. Vai dando pequenas tarefas, tipo, joga a fraldinha no lixo, joga as cascas de comida no lixo, pega isso aqui e joga fora. Agora, então, nós vamos lá pegar a roupa, né? E vamos colocar lá na lavanderia para lavar. Que nem, por exemplo, a minha filha mais velha, a Maria, vai fazer 5 anos em agosto agora, né? De 2025, ela vai fazer 5 anos. Eu comecei a delegar para ela agora a tarefa de que é a tarefa dela. Todo dia eu lavo roupa, né? Então, quando eu vou pendurar as roupas que estão na máquina, as meias é ela que pendura. Eu fui lá e ensinei para ela, falei assim, olha, você fala que quer ajudar a mamãe, não quer? E ela fala que quer me ajudar. Eu falei, então tá bom, então você, a partir de hoje, você vai pendurar as meias no varal. Eu tenho aqueles varais brancos de chão, de metal, né? E eu tenho o varal que é mais alto, onde eu penduro as roupas mesmas, né? Mas as meias, ela pendura no varalzinho branco. Então eu fui lá, peguei a meia e falei para ela assim, olha, presta atenção. Você, para pendurar a meia, você vai pegar assim e vai pendurar vai pendurar desta maneira. Você vai pegar a meia, vai colocar aqui nesse fiozinho do varal,
vai pegar um prendedor de roupa, vai colocar aqui. Aí eu fiz e mostrei umas 2 vezes pra ela. Eu falei assim, você entendeu como é que faz? Aí ela, sim, entendi. Eu falei assim, então tá bom. Você tem que pendurar todas as meias que eu te der. Então, tipo, eu vou lá, pego um tanto de meia, assim, depende de quantas eu lavei naquele dia, e ponho em cima de uma cadeira. Na hora que eu tô tirando da máquina, eu já vou juntando os parzinhos, né? Pra facilitar, porque ela só tem 4 anos, né? Então, a única função dela é pegar os 2 pés de meia e pendurar no varal. Essa é a única função dela. E ela tem que terminar toda essa tarefa. Essa é a tarefa que agora, ela com quase 5 anos, eu deleguei para ela fazer. Então, quando eu estou lá, tirando as roupas da máquina, eu já chamo ela e chamo ela e falo, Maria, vem aqui, pega essas meias e pendura no varal. E ela tá pendurando bem direitinho, até. Porque antes disso, as crianças até deixam um pouco eles ajudarem assim, mas a verdade é que eles mais atrapalham do que ajudam, mas a gente incentiva, né, essa vontade deles de ajudar. Então, por mais que eles façam tudo errado, a gente deixa assim, que bonito, muito bem, você varreu o chão para mamãe. Varreu não varreu nada, né? Espalhou sujeira de um lado, espalhou sujeira do outro, né? Juntou um montinho de sujeira aqui, um montinho lá, aí passou correndo por cima de tudo, já espalhou a sujeira toda. Mas enfim, na cabeça deles eles ajudaram, então a gente elogia, né? Fala que ficou feliz, mas para que eles tenham essa vontade de nos auxiliar, né? De nos ajudar. Depois, conforme a criança for crescendo, você vai dando outras tarefas para ela, para você ver, conforme você vê que a criança vai tendo habilidade. Eu, por exemplo, na minha realidade, eu não sou o tipo de mãe que gosta de fazer atividades culinárias com as crianças, tá? Porque como eu falei, eu moro em casa alugada, então eu não tenho um espaço muito apropriado, né? Minha pia é bem pequena para poder fazer essas coisas assim com as crianças. E eles realmente assim, eles não têm habilidade para isso. Então eles vão fazer uma sujeira enorme na cozinha e tudo mais. E é bom a gente não se preocupar tanto com isso, com essa questão que hoje em dia tem muita parte emocional da maternidade e da paternidade, né? Temos que criar memórias afetivas para os nossos filhos, então vamos deixar eles cozinhar. O filme da Disney na cabeça das pessoas que eles vão cozinhar com as crianças, fazer bolo, vai ser aquela coisa linda e divertida. A realidade é, principalmente para você que tem muitos filhos, que nem eu, tipo, eu tenho 4, né, em sequência. A verdade é que dá muita sujeira. E as crianças não tiram muito proveito daquilo. Dependendo do seu temperamento como mãe, como pai, você só vai se estressar, só vai ter motivo para se estressar, então não vai ser algo frutuoso, né, para você fazer, e eles nem vão lembrar muito também, porque ali até os 4, 5 anos, a maioria das crianças não tem uma memória muito boa. Assim. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu aprendi a cozinhar, né, com a minha madrasta. Ela me ensinou a fazer mingau de milho, né, ou papa de milho, enfim, depende de onde você mora. Então ela me ensinou a fazer isso, né? Ela falou assim, você já tem 7 anos e tudo mais. Ela foi lá e me ensinou, tipo, olha, você pega, eu vou botar aqui nessa panela e você tem que ficar mexendo aqui para não queimar o fundo, mas cuidado, pega bem na pontinha da colher aqui e vai mexendo na panela, toma cuidado porque ela vai começar a borbulhar e esses respingos podem cair na sua mão e acabar queimando porque está muito quente. Então você toma cuidado na hora de mexer. Aí você pega um pano, segura a panela desse jeito e ela me ensinou a fazer.
E eu lembro até hoje de como faz esse prato, né? Esse mingau de milho, essa papa de milho. Então, foi uma coisa assim que eu tive uma boa lembrança, né? Inclusive, muitos bolos quem me ensinou a fazer foi ela. Eu tenho essa lembrança muito boa, né? De ter aprendido a fazer isso. E eu me achava o máximo, porque eu tinha 7 anos, estava lá fazendo papa de milho no fogão. E eu adorava também lavar a varanda, né? Porque eu ia para casa do meu pai, que era no verão, então eu pegava, tava muito quente, né? Então eu pegava aqueles baldes com água e sabão assim, e vassoura, e esfregava tudo, aí eu me molhava inteira também, lavava a varanda e lavava eu junto, né? Criança faz essas coisas. E eu adorava lavar as varandas. E tudo ela que me ensinou. Quando eu tinha uma idade assim suficiente para conseguir entender como que faz as coisas para fazer o processo pelo menos minimamente aceitável, né? E de maneira que eu realmente pudesse ajudar. Então, quando você vai delegar tarefas para uma criança fazer, numa idade onde ela realmente fazendo aquilo ali, ela vai estar de fato te ajudando nas suas tarefas da casa, isso é muito mais gratificante, muito melhor para a autoestima da criança do que se você ensinar ela a fazer alguma coisa em uma idade onde ela não vai ter habilidade física, motora e psicológica para realizar aquela tarefa, onde você vai só se estressar e ela não vai te ajudar em nada, porque no final você vai terminar chateada, tipo, estressada, tipo, cheia de sujeira e coisa para limpar. Aquela criança, o seu filho, ele não vai ter conseguido ajudar você, ele vai se frustrar porque ele queria te ajudar e ele não conseguiu. Então, não é uma coisa muito boa, sabe? Então Carolina, prefiro não incluir as crianças nessas atividades que eu sei que elas não têm capacidade física, mental e motora para me auxiliar, que nem agora a minha filha já tem mais capacidade de me ajudar a pendurar a roupa. Eu fui lá, ensinei para ela tá lá fazendo. O irmão mais novo dela, que tem 3 anos, ele quer fazer também, só que ele não tem capacidade intelectual e física para fazer a mesma coisa que ela está fazendo, por mais simples que seja. Eu já experimentei deixar ele me ajudar. Ele quebrou o prendedor de roupa, ele deixou um monte de meia cair no chão, e aqui o meu pátio é chão de terra, então caía no chão, sujava, né? Ele pendurou 2, 3 meias lá e largou o serviço, né? Foi brincar. Daqui a pouco eu fui ver ele tava brincando com os prendedores de roupa. Brincando do quê? De estragar o prendedor de roupa. Porque ele achou muito legal pegar o prendedor, que é o uso de madeira, e ficar mexendo assim até conseguir tirar ele do ferrinho. Então ele achou super legal pegar o prendedor e ficar tirando ele do ferrinho. Quando eu vi, ele tinha quebrado uns 10 prendedores assim de roupa. Coisas que eu sei que a Maria, que vai fazer 5 anos, ela não vai quebrar o prendedor, porque ela sabe que não pode. Ela já quebrou muito prendedor de roupa meu, e eu já fiquei muito brava com ela. Já deixei ela de castigo, enfim. Aí eu não deixava ela me ajudar nessa parte. Ela pedia para me ajudar, falava assim: não, você não vai me ajudar porque você quebra o prendedor. Lembra do estímulo negativo? Tipo, se você quebra o prendedor, você não me ajuda a pendurar a roupa. Esse era o castigo dela. Então agora ela falou para mim: deixa eu pendurar as meias, mamãe. Eu não vou quebrar o prendedor, eu vou me comportar. Aí eu avisei para ela: olha, então vou te dar essa chance. Se você fizer bagunça, se você quebrar os prendedores, se você fizer qualquer uma coisa que eu já falei para você que não pode fazer, você não vai me ajudar mais. Então, ela já começou a formar esse raciocínio, tipo, ó, eu quero ajudar a minha mãe a pendurar roupa. Se para minha mãe deixar eu pendurar roupas, eu não posso
estragar os prendedores. Eu não posso jogar as meias no chão. Eu não posso, enfim, fazer bagunça. Eu tenho que fazer aquilo que minha mãe mandou fazer. Então ela já começou a desenvolver esse raciocínio, tá? Ela, minha filha, é um caso. O seu filho pode desenvolver, você pode perceber isso mais cedo ou mais tarde, né? Dependendo do temperamento da criança. E você vai delegando então tarefas que eles consigam de fato cumprir. Que nem, por exemplo, o José, ele consegue, ele já tem capacidade de fazer isso, de pegar as coisas e jogar no lixo, de pegar o sapato e guardar no armário, de pegar as roupas para mim e botar em cima ali do sofá, da mesa, enfim, um lugar onde eu esteja dobrando as roupas para poder me ajudar. Ele já consegue pegar a roupa suja e jogar no lixo. Ele já sabe tirar a roupa sozinho para poder tomar banho. Então, eu só falo para ele, ó, José, vai lá pro banheiro, vai tirando a roupa, perdão, que eu vou te dar banho. Ele também já tá aprendendo a se vestir sozinho, então algumas vezes eu não tenho tempo, né? Ele tem 3 anos e meio agora. Então muitas vezes eu não tenho tempo, eu dou banho nele, vou lá, ponho a roupa dele em cima da cama, onde ele dorme, coloco ele lá dentro do quarto já seco, né, enrolado na toalha, e pego as roupinhas dele e falo assim, olha, você vai botar a calça, depois você põe a blusa, põe o casaco, põe a meia e põe o sapato, tá bom? Agora a mamãe vai lá fazer a janta e você se veste sozinho. Aí você elogia, né? Porque você já é um menino grande, é um menino forte, esperto, você consegue se vestir sozinho. E ele vai e se veste sozinho. Se veste perfeitamente? Não. Ele tem 3 anos, né, gente? Às vezes ele põe as roupas do avesso, ao contrário. Enfim, mas depois você vai lá e você arruma. Mas pelo menos ele já consegue entender que ele tem que botar uma perna em cada buraco da calça, né? Que ele tem que botar a camisa na cabeça, depois põe os braços, que o casaco tem um jeito certo de botar também. Então ele já tá desenvolvendo essa capacidade. Mas certas coisas ele não tem capacidade de fazer. E isso é com todas as crianças. Você vai delegando tarefas para ela de acordo com que elas consigam cumprir. Tá bom, meus queridos? Então essa foi a aula de hoje, a aula introdutória sobre esse curso de um guia prático para pais de primeira viagem, tá? Na próxima aula eu vou falar um pouco, vou trazer imagens aqui, tá? Ilustrações sobre itens de enxoval que na minha opinião são essenciais e alguns que são supérfluos e só uma perda de dinheiro mesmo, só caro, porque não vai ser utilizado, não tem uma serventia real para alguma coisa, tá? E um pouco, assim, vou falar um pouquinho sobre, bem pouco, né? Sobre essa preparação também dos pais para receber esse primeiro filho, né? Que vai nascer, ou até mesmo outros filhos, tá? Porque o nosso primeiro filho é sempre uma novidade e muitas vezes os pais, principalmente as mães, ficam muito inseguros, né? Quando descobrem a segunda gestação. Às vezes o primeiro filho tá dando um trabalho enorme, né? Que nem foi minha primeira filha era um terror. E eu tava grávida já do segundo, eu fiquei, mas o que eu vou fazer com essa menina, né? Então, tipo, quando vem o segundo filho, a gente tem que repensar, acaba repensando muita coisa, que eu vou trazer um pouco a minha experiência para vocês aqui na próxima aula, tá bom? Vejo vocês lá. Tenham uma boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá quando você está assistindo esse curso. Fiquem com Deus e salve Maria.